A situação do atacante Hulk, a novela do super-herói atleticano, ganhou um novo capítulo ontem. Nós vamos contar tudo pra você do que rolou, do que está pegando agora nas negociações e do que pode vir pela frente na vida do Galo, com ou sem o Hulk. Você quer a permanência do Hulk ou você tá afim de que o Hulk vá embora? Você pode participar no YouTube, em Itatiaia Esporte e Itatiaia Oficial. Essa novela ganhou um novo capítulo ontem na entrevista do homem forte do futebol do Atlético, Paulo Brax, quando perguntado sobre a situação do Hulk. Ouça o que disse o Paulo Brax a respeito do momento, do dia de hoje, né? No caso de ontem, quando ele dava entrevista, da situação do Hulk no Galo. Escuta aí o que disse o Paulo Brax. Hulk é um ídolo. Hulk talvez seja, para mim o maior ídolo da história do Atlético. Vocês têm acompanhado as reuniões que têm acontecido, que envolvem ele, o staff, o Atlético. Ninguém da diretoria do Atlético, nenhuma pessoa da diretoria do Atlético quer que o Hulk saia. Ninguém está aposentando o Hulk, porque eu li isso hoje. Ao contrário, a gente ofereceu a ele uma extensão contratual até final de 2027, ou seja, mais 2 anos de contrato. O Hulk vai parar quando ele decidir parar, não quando o Atlético decidir que ele pare ou qualquer outro clube. Ele é um assunto institucional, ele não é um assunto só do departamento de futebol. Ele é muito grande para estar só na mesa do departamento de futebol. Então ele é um assunto do clube e tem que ser tratado de forma institucional, interno e institucional. Eu não vou entrar em detalhes com vocês sobre o que está sendo conversado, sobre o projeto apresentado, sobre os detalhes que foram conversados nas reuniões, que se diz respeito às partes que estão ali sentadas. Não vou entrar nisso com vocês. O que eu confirmo para vocês, que o principal é: ninguém da diretoria do clube deseja que ele saia. O Hulk é um ídolo, o maior ídolo da história para mim, e ele tem tudo para de ídolo se tornar uma lenda, representando o Atlético para sempre. Muito bem, estão aí as palavras do Paulo Brax, repito, diretor do Atlético, homem forte do futebol do Galo. Na sequência, a Itatiaia trouxe uma informação com o Henrique André, que está conosco, que vai participar já do Rádio Esportes, de que o Hulk teria já pedido, inclusive, uma rescisão unilateral, uma tentativa de deixar o Atlético. Não é novidade pra ninguém que o Sampaoli não é o maior fã do Hulk, que o Sampaoli acha que o Hulk é tudo isso que o Paulo Brax acha. O Sampaoli não acha que ele pode até concordar com o passado do Hulk, mas ele não pensa, e isso já ficou claro diversas vezes, e o Hulk sabe disso, que o Sampaoli não é o grande fã, que o Hulk é todo esse jogador que vai resolver daqui pra frente. Muito pelo contrário, o Sampaoli já até contava com o dinheiro do Hulk para investir em outro atleta pro seu elenco. E aí, à noite, o Hulk fez um esclarecimento, assim ele chamou nas suas redes sociais. Bora colocar no YouTube as imagens do que disse o Hulk. Eu conto pra você aqui no Rádio Esportes. Ele começa dizendo o seguinte: esclarecimento. 1. Pedi a rescisão de contrato? Não. Forcei minha saída do Atlético? Não. Me senti desvalorizado esportivamente? Sim. Aí entra a parte que eu tô falando pra vocês do Sampaoli. Sim. Houve proposta comercial do clube? Sim. Mas bem diferente aí do que tá saindo na mídia. Página 2 do esclarecimento do Hulk. Houve um projeto esportivo claro, garantido e definido pelo Galo? Não. Tudo que envolve a parte esportiva vai cair de novo no Sampaoli. O Atlético deu aval para o clube apresentar proposta para mim, para outros clubes me procurarem? Sim. Então, na palavra do Hulk, o Atlético deixou as portas abertas para ele sair. Houve uma manifestação do desejo do clube para que eu me apresentasse esse ano? Sim, claramente. Então, o Atlético colocou para que o Hulk... houve uma manifestação de desejo do clube para que eu me aposentasse
aposentasse, não apresentasse, aposentasse esse ano, segundo o Hulk, sim, claramente, o contrato dele acaba esse ano com o Atlético. Outro clube apresentou proposta esportiva clara por 2 anos de direitos? Sim. Essa proposta me valorizava esportivamente? Sim. O treinador queria o Hulk lá. Sou um mercenário? Jamais. Palavras do Hulk. E aí vem mais. Proposta recebida eram melhores financeiramente do que a proposta do Galo? Não. Inclusive eram menores. Isso é sobre dinheiro? Não. É sobre reconhecimento esportivo. E eu tenho certeza disso, tá? O Hulk, dinheiro não é problema. Vou cumprir o meu contrato com o Atlético? Sim. Essa é uma afirmação que eu tô pagando pra ver, viu, Hulk? Não duvidando de você. Vou continuar honrado e honrando essa camisa quando estiver aqui, sim, como sempre fiz. Meu amor pelo Galo mudou? Não, nunca, jamais mudou, nem mudará. Esse é o esclarecimento do Hulk. Ele fecha com: se já pediu titularidade, jamais. Também tenho certeza disso. Eu respeito o treinador. Recado, hein? Respeito o treinador e dou o meu melhor para ter o meu espaço. E ele diz: vou honrar essa camisa e dar o meu máximo pelo clube e pela torcida, como sempre fiz. Bom, dito isso, gente, pode voltar aqui pro estúdio, por favor. Tá muito claro, evidente, para quem acompanha os bastidores, talvez não fique claro nas palavras do Paulo Brax, nem nas palavras do Hulk, e muito menos do Sampaoli, que nunca se pronunciou sobre o assunto. Aliás, em coletiva no passado, quando perguntado, ele sempre: não, grande jogador, e nunca se colocou como oposição à permanência do Hulk. Mas não é o que se sabe nos bastidores. E o Hulk sabe disso. E fica claro quando ele fala de projeto esportivo que não foi apresentado a ele, porque o projeto esportivo passa pelo Sampaoli. Então, nesse momento, por mais que possa ser uma coisa velada ainda, há uma queda de braço entre o Sampaoli, do que ele pretende pro Atlético, do que ele pensa pro Galo e do que o Hulk pensa pra ele, pra sua carreira e, claro, pro Atlético. E eu continuo acreditando piamente que isso não envolve dinheiro. Não é que o Hulk é mercenário, não é que o Hulk quer ganhar mais do Fluminense. É um direito dele querer se sentir prestigiado. E ele imagina que no Fluminense, já que veio atrás dele, tem um projeto do treinador para contar com o Hulk dentro de campo, que nesse momento não me parece muito claro. Inclusive dito pelo Hulk que haja esse aproveitamento dentro de campo pelo atual comandante do Atlético. Dito isso, você pode tirar qualquer conclusão: Hulk tá certo, Sampaoli tá certo, diretoria tá certo, mas é um pouquinho do que vem acontecendo atrás das cortinas, das palavras, das declarações no Atlético. Eu quero ouvir meus analistas, quero ouvir o Henrique André, tá acompanhando essa história desde o ano passado, desde quando o Sampaoli chega, mas eu começo pelo Ale Oliveira. Já dissemos aqui algumas vezes, tem lá sua relação com o Hulk, conversa e ouve muita coisa nos bastidores do Atlético. Olha, Oliveira, do que eu disse aqui, tem algo que foge da realidade, da verdade, concorda, discorda? O que você enxerga desse cenário, hein, Ale? A gente trazia mais ou menos essa informação, né, que você reforçou nesse momento, no dia da final da Copa Sul-Americana, né? No dia da final da Copa Sul-Americana, que foi um dia triste, evidentemente, para quem torce pro futebol de Minas, fundamentalmente pro torcedor do Atlético, porque realmente o Atlético era muito favorito, era muito mais time que o seu adversário e foi uma surpresa para todo mundo não ter conseguido vencer, né, o representante argentino. E ali eu deixei bem claro que a relação do Sampaoli com o Hulk, evidentemente, não era boa. E aí você não precisa nem ir nos bastidores, não precisa nem conhecer A, B ou C. É só você ver o que foi a passagem, o que tem sido a passagem do Sampaoli pelo Atlético nessa atual passagem. O Hulk foi reserva nas 2 partidas semifinais. E não é que o Hulk foi reserva para um cara que estava arrebentando, pra um cara que estava jogando muita bola. Ele foi reserva do Rony. Com todo respeito, também gosto do Rony, acho que ele é um cara útil aí pro elenco e tal. Mas evidentemente que, por mais que o Hulk não tivesse no auge da sua forma, e não tava, o Rony não é melhor que o Hulk, né? E assim, você tem outros sinais, né? Sempre fico atento aos sinais, menos em versões oficiais e mais a sinais. Por exemplo, que o pessoal fala: mas o Hulk quer ser titular, ele quer jogar. Por exemplo, na Neoquímica Arena contra o Corinthians, o Hulk foi titular, ao lado do Biel, marcando do meio do campo para trás, correndo atrás de lateral. Aí não adianta, meu amigo, aí não adianta. Então não é que o Sampaoli recuperou, eu vi isso, o Sampaoli recuperou o Hulk, não. O Sampaoli preteriu o Hulk e seria assim até o final da temporada se o Hulk não arrombasse a porta
principalmente nas 2 semifinais da Sul-Americana, quando ele entrou, aliás, na primeira partida entrou junto com o Dudu, e os dois ajudaram o Atlético, e na segunda partida também o Dudu saiu jogando daí, né, e foi muito bem, e o Hulk entrou e também foi bem. Então o Hulk arrombou a porta, como o Dudu arrombou a porta também. Então assim, a relação deles não é boa há muito tempo, e todo mundo internamente sabia disso. E quando se toma a decisão, e aí eu não estou nem questionando, só estou constatando um fato, quando se toma a decisão da continuidade do trabalho do Sampaoli, embora tenha sido bem ruim, ali já se sabia que ou era um ou era outro. Na verdade era um, né? Porque o Sampaoli não conta com o Hulk, e mais, não vale a pena para o Atlético, embora ninguém vai chegar publicamente e dizer isso, Tiagão, não vale a pena o Atlético pagar aí, não sei quanto o Hulk ganha, porque eu não sou do imposto de renda, mas 2 picanha, 3 picanha pro Hulk, e ele ser subutilizado. Não vale a pena. O Atlético na questão custo-benefício, não vale a pena. Ele abriria um grande espaço na folha salarial para você investir em outros atletas. Exatamente, atletas que têm a característica que o treinador, que o Atlético escolheu, prefere. Qual que era o sonho da direção do Atlético? É que o Hulk tivesse uma proposta da Arábia, dos Estados Unidos, da China, bem longe daqui, para ganhar bastante dinheiro, e aí o torcedor não vai ficar bravo com o Atlético, não vai ficar bravo com o Sampaoli, não vai ficar bravo com o Hulk e tal. Só que a proposta que surgiu foi do Fluminense. E aí que começa a azedar um pouco o caldo. Agora, que quando o Atlético bate o martelo, que o Sampaoli, mesmo com tudo que aconteceu, vai continuar, ele já sabia que teria problemas com o Hulk. Ele já sabia disso. E eu acho que deixar essa história se arrastar até praticamente o início do Campeonato Mineiro, que tem sido um erro nessa condução aí. E mais, hein? Embora o Hulk, assim como você, embora o Hulk tenha escrito lá no stories dele, que ele vai cumprir o contrato dele com o Atlético, eu vou repetir o que eu tenho dito há muito tempo aqui. Muita água vai passar por baixo dessa ponte. É estratégia daqui, é estratégia de lá. Parece que o mais importante nesse momento é você ficar com a opinião pública do seu lado. Mais importante até do que resolver esse caso, né? Então, se não ficar mal com a torcida. Exatamente. Se o Atlético abraçou o São Paulo, é o seguinte: vamos ver o que o Hulk precisa para sair daqui. Vamos ver o que o Hulk precisa para sair daqui. Porque se o Atlético abraçou o São Paulo, o treinador, que é quem escala, que quem define quem vai jogar, como vai jogar, de que forma vai jogar, quando vai jogar, ele não quer o Hulk, e o Hulk sabe disso, e a direção sabe disso. Então acho que essa condução foi muito ruim, e não sei se é uma notícia boa, acho que é uma notícia boa para alguns, ruim para outros. Acho que muita água vai rolar debaixo dessa ponte. Eu tô longe, mas tô muito longe de chegar aqui num microfone tão importante como o da Rádio Itatiaia e falar: o Hulk vai jogar no Atlético em 2026. Eu não faço isso, não. Vamos acompanhar a sequência. O Henrique André, inclusive, teve à frente dessa apuração há algum tempo. Henrique, e agora? O que vem pela frente? O que está sendo posto na mesa? Aliás, o Hulk hoje foi na Cidade do Galo. Tem a imagem aí? Põe a imagem enquanto o Henrique traz a informação. O Hulk foi flagrado numa live do Gustavo Scarpa. O Galão até lá, o Galão brincava com o Hulk. Ó, o Hulk tá ali, tá comendo o quê? Um cuscuz? É um cuscuz de manhã, né? Aquele café da manhã. Ah, no cuscuz, né? Bom nordestino. Aí o Hulk tá mandando um cuscuz pra dentro, o Galão tá dizendo: ó, vai ficar, ele vai ficar aqui, vai ficar aqui, vai ficar aqui. Henrique André, fica, não fica? Eu sei que essa história toda, só o Atlético tem a perder, porque desgasta demais, Henrique, muito desgastante essa história toda. Ô Thiago, boa tarde pra você, pra quem tá acompanhando o Rádio Esportes. Eu acho que é importante a gente contextualizar, né? Porque a gente vem apurando essa situação há muito tempo, assim como outros companheiros de outros veículos. E depois que teve a reunião do domingo, inclusive não foi nem a Itatiaia que soltou, né, aquela informação do projeto, né, que o Atlético tinha apresentado para o Hulk, dar os créditos ao Frossard. Guilherme Frossard deu essas informações, e ao longo da semana a gente foi também apurando outros planos, né, do Atlético para o Hulk, para permanecer com o Hulk no Galo. E em momento algum, né, a gente conseguiu ouvir o lado do jogador. Tá? Mandei algumas mensagens pro Hulk, né? Tentando entender o que estava acontecendo. Ele tem todo o direito de não se pronunciar, ele não falou comigo, não falou com ninguém, ok, direito dele.
Ontem fomos também na Marisa Alija, que é a empresária, é a advogada, melhor dizendo, que está cuidando dessa negociação entre Hulk e Atlético. A Marisa, a resposta que ela nos deu é que ela não entra em especulação, não fala de negociação, foi muito educada também a Marisa e também tem todo o direito de não falar. O que acontece, Thiago? A gente só tinha um lado da história, né? E a gente só tinha o lado do Atlético, né? Com várias fontes do Atlético. E ontem à tarde, a informação que chegou, né? A gente apurou essa informação vem, é de que o Hulk, como eu disse, por meio da Marisa, que é a advogada, havia pedido a rescisão amigável. Esta foi a informação que a gente trouxe aqui na Itatiaia, inclusive, né, mostrando, corroborando com a nossa seriedade, outros grandes veículos e outros grandes profissionais tiveram a mesma informação e confirmaram. Depois disso, eu acho que o barulho da rede social foi muito grande, né? Eu acho que contra o Hulk muito barulho foi feito, então o Hulk se uniu ali com o staff dele e fez esse esclarecimento pelo Instagram, né? Com esses pontos que você trouxe. Então, pela primeira vez, a gente teve o posicionamento do Hulk. Lembrando que a reunião, a primeira foi lá no domingo, e esse assunto, né, Thiago, já vem estendendo ao longo da semana, e até então ele não tinha falado, né? Então a gente continua o trabalho ouvindo os dois lados, porque essa história, como disse o Alê, não pode parar por aí, né, Thiago? Porque o Atlético disse uma coisa, o Hulk disse outra, e a gente quer saber de onde vem, né? Quem tá certo nessa história, e a gente vai continuar o trabalho apurando. Tem mais situações a serem esclarecidas, e o Galo, em meio a isso tudo, vai estrear o Campeonato Mineiro no fim de semana. O Pedro Abílio vai trazer notícia de reforços no Galo. Tem jogador, tem cara nova chegando pro Atlético. E você quer deixar... Ô, Pedro Abílio, já falamos do Hulk, de tudo que vem acontecendo no Galo. Agora, pensando daqui por diante, tem novidades, tem caras novas pro Galo e novas especulações também. Pedro, boa tarde. Boa tarde, Thiago, a você e a todos no Rádio Esportes. Novas especulações, afinal a temporada se aproxima, a pré-temporada rolando, mais um dia de treino em 2 períodos. À tarde os jogadores voltam à cidade do Galo para realizarem mais trabalhos com o técnico Sampaoli, visando a estreia no Campeonato Mineiro e esse início de temporada. Sobre a contratação confirmada pelo Galo ontem, ainda não há uma data definida para a chegada de Alan Minda, o equatoriano de 22 anos, vindo do Cercle Bruges, da Bélgica. Revelado pelo Independente Del Valle, o ponta direita vai chegar ao Atlético e está ainda, né, para realizar exames médicos e assinar o contrato. Também ainda não há, Thiago, uma definição da data em que vai chegar o Vitor Hugo, zagueiro. Afinal de contas, Atlético e Bahia ainda estão trocando os documentos finais para essa assinatura do contrato em definitivo com o Galo, do zagueiro que já esteve por aqui emprestado no ano passado. E aí, sobre especulações, ontem Paulo Brax confirmou que o Atlético está interessado na contratação do chileno Lucas Assad, jovem meio-campista da Universidade do Chile. Hoje, os colegas da TNT Esportes do Chile trouxeram que o Assad está avaliado pelo time, pela Universidade do Chile, em 5 milhões de dólares, cerca de 26,9 milhões de reais. E para quem tá com a gente no YouTube, já está no boletim informativo diário da CBF, Renan Lodge. Bidou, Renan Lodge, o primeiro reforço do Galo, está regularizado para atuar. O Atlético, através do Paulo Brax, confirmou ontem que se cercou bem juridicamente para que ele esteja legalizado para atuar nesse início de temporada, Thiago. Boa, Pedro Abílio, com informações do Galo. O Galo estreia no fim de semana contra o Betinho. Rápido intervalo, a gente volta com muito mais do